Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Fala Falador. Comigo, Jay Pescuma, o primeiro Fala Falador de 2024. Para começar muito bem, hoje o nosso convidado mais que especial está aqui presente hoje, José Bertuol, que nos foi... A terra foi agraciada no dia 18 de janeiro de 51, na cidade de Erechim, com essa personalidade incrível, essa pessoa que eu tenho muita estima, que eu carrego no meu coração pelo resto da minha vida, senhor José Bertuol. Tudo bem, Bertuol? Tudo jóia, obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos ver o que eu posso colaborar aí para fazer uma entrevista bem legal. Com muita coisa, Bertuol. Que o senhor José Bertuol tem de história, dá pra gente fazer um livro aqui de coisas, bastante coisa. E aí, Bertuol, tudo bem? Tá tudo certo? Preparado para nossa entrevista? Como é que tá? O clima tá bom aí hoje tá em Cotia? Você tá em Cotia hoje? Estou em Cotia, sim, E aí, tá tranquilo. tá friozinho, né? Esses Um dias aí dia foi. ameno, não tem aquele sol imenso, tá um dia sossegado. Tranquilo, legal. Aqui também. Hoje aqui em Marília tá bem assim. Eu tô um pouquinho recuperando da gripe ainda, mas tá tudo certo. Uhum. Muito bem. Bertual, conta pra gente da sua infância, como é que era lá em Erechim, como é que era o pequeno José Bertual, né, Ah, da sua família. Conta pra gente. bom, eu nasci no dia 18 de janeiro de 51 em Erechim, um município do norte do Rio Grande do Sul. Aliás, um município bastante conhecido, porque tem muitos produtos de lá que são usados na maioria das casas, especialmente produtos derivados de frango, de suínos, né, além de outros. É uma região muito rica, né, mas na época era difícil. E desde pequeno nós saímos de lá. Dia 24 de agosto de 54, dia da morte do Getúlio Vargas, presidente, nós mudamos para Santa Catarina. Para fazer 120 quilômetros, gastamos 2 dias, 2 caminhões GMC carregando a mudança, eu e mais um irmão meu, Mário, e a terceira irmã, a terceira pessoa da família, estava para nascer, a Maria. Então, nesse dia, a gente mudou, tivemos dificuldade para atravessar o Rio Uruguai, que é a divisa de Rio Grande do Sul com Santa Catarina, porque ah, tinha morrido o presidente e estava tudo complicado. Um ótimo motivo Mas para se fazer conseguimos mudança, né? mudar e, sem estrada, fizemos os 120 quilômetros em 2 dias. A mudança veio num caminhão e os animais no outro caminhão. Trouxemos. Eu me lembro muito bem dessa viagem. Eu tinha 3 anos e pouco. Em Santa Catarina, começamos trabalhando na roça, né? Desde pequeno, eu cuidava dos irmãozinhos e comecei a ir para a escola com 8 anos. Então, eu demorei para entrar na escola. Escola rural, né, de Santa Catarina. Depois, com 12 anos, eu saí de casa e fui estudar num seminário, Seminário dos Padres Missionários do Sagrado Coração de Jesus, em Ibicaré. Ibicaré é uma cidadezinha do oeste de Santa Catarina, bem pequena, mas tinha o seminário lá. Agora o prédio virou prefeitura. Lá eu fiz a admissão e os 4 anos de ginásio. Com 17 anos eu vim para São Paulo, fui a Pirassununga, continuar os estudos, né, em Pirassununga. Fiz o colegial à noite, já no estado, e durante o dia trabalhando. Trabalhei no supermercado para eu poder pagar meus estudos, minha estadia no seminário. Apesar de ser seminário, tinha que pagar uma pequena quantia para a gente poder estudar. Terminei,
o ensino médio, na época chamava colegial clássico, depois eu vim para Valinhos. Em Valinhos, morando em Valinhos, eu fiz faculdade de filosofia na Anchieta, no quilômetro 21 da Anhanguera, tem um prédio imenso, lá era a Faculdade de Anchieta, dos padres jesuítas, os grandes crânios jesuítas que fizeram a minha cabeça, né? Os, viajava todo dia, levantava às 4 da manhã, pegava o ônibus às 5 e vinha para São Paulo, chegava às 6 e pouco, e às 7 começava a aula, e até à tarde voltava. Foi uma época muito interessante. Depois que eu terminei, voltei para Pirassununga um ano para decidir o que eu queria na vida, né, que era o noviciado. Fiz esse ano, me questionando sempre o que Deus queria de mim, né. Eu estava estudando para ser padre, né, mas eu não queria trabalhar em paróquia, cuidar de velha que vem na igreja o tempo inteiro. Essa senhora já tem os joelhos calejados, não precisam disso. Eu sempre me interessei em trabalhar com jovens. Aí eu fiz teologia, quando estava terminando teologia, a decisão era ou fica padre ou vai cuidar da sua vida. E aí eu saí do seminário, depois de 14 anos, e fui trabalhar como professor. Comecei no Colégio São Luís, na Avenida Paulista, em São Paulo, né, uma vaga que Dom Luciano Mendes de Almeida foi meu professor, eu fui motorista dele muitos anos. Hoje ele está para ser canonizado como santo, Olha, um grande, grande homem da família Mendes de Almeida, do Rio de Janeiro. E ele me arrumou esse emprego no Colégio São Luís. Depois de lá, um professor tinha adotado um filho, uma filha, aliás, e ele precisava todo dia estar no São Luís. E aí ele me deu o emprego que ele tinha no Colégio Pio XII, no Morumbi, e eu dei o meu emprego do Colégio São Luís e fui trabalhar dando aula de ensino religioso no Colégio Pio XII, onde eu fiquei 23 anos. nossa. Muita saudade de lá. Esses 23 anos eu aprendi muita coisa. E aí me casei, depois de 3 ou 4 anos que eu estava fora do seminário, me casei com uma pessoa maravilhosa, que era professora da cultura inglesa, Anita, e foi a primeira professora da aula em nível adiantado, sem ser nativa dos ingleses. Ela tinha estudado na Inglaterra, inclusive, e foi professora. Casamos e decidimos o que íamos fazer, né? Morar em São Paulo ou morar na Grande São Paulo, num lugar mais sossegado. Na mesma época, compramos um apartamentinho no papel, do lado da estação São Judas do metrô, e compramos uma chácara dentro de um condomínio de chácaras em Cotia. Se viesse filho, a gente venderia o apartamentinho, construiria a casa, ou se não viesse filho, venderíamos os dois e compraríamos um apartamento maior e moraríamos em São Paulo. Na época, para dar aula em São Paulo, era 28 minutos de Cotia até o colégio no Morumbi. Era super tranquilo o trânsito. Hoje não dá nem para chegar na Raposo com esse trânsito, né? Demora mais de 2 horas, de manhã, 3 horas. Mas na época era 22 minutos, nem tinha pista dupla ainda. Aí viemos morar em Cotia, porque apareceu João Marcos, né? Vendemos o apartamento já construído e Isso em que ano, Igor? Você com lembra o quando dinheiro foi isso? construímos a casa.
Você Isso lembra que foi em ano? 82, final de 82, 83. Construímos a casa que moramos ainda hoje. E aí viemos morar em Cotia, continuar trabalhando em São Paulo, e a vida foi assim, né? A vida foi se abrindo, né? Eu nunca montei meu currículo, até hoje. Sempre fui chamado para dar aula nos colégios. Uma tarde eu estava descansando um pouco, uma sexta-feira, o diretor do Rio Branco me ligou, né? "Ô, professor, estamos sabendo que o senhor é professor, não sei o quê, quer vir conhecer o nosso trabalho, o nosso colégio?" Você lembra o nome do diretor, Bertual? Quem foi? Lorival, Ah, tá. Lorival, era diretor do ensino médio. E aí marcamos a entrevista, fui lá, 20 minutos depois, ele falou da entrevista, ele falou: "O senhor não quer trabalhar no nosso colégio?" Falei: Olha. "Será uma honra, O né?" Rio Branco já era grande nessa época, né, Bertual? Já tinha 3.000 e tantos alunos na época. E o tamanho também, né? Era o mesmo terreno até hoje, né? Era da Raposo ali, Sim, já tinha o campo, né? Acho que naquela campo de época. futebol, Isso. 78.000 metros Nossa, de muita de coisa. terreno, imenso, imenso. Aí eu fui trabalhar lá, fiquei 8 anos, foi uma experiência muito interessante, valeu a pena realmente trabalhar nesse colégio. Fui coordenador, de uma área que o colégio já tinha na época, que era prevenção ao uso de drogas, né, Hum, chamava Projeto Viver. Eu fui coordenador, eu tinha acesso a todas as salas de aula, eu dava palestras, chamava para hastear a bandeira, fazia um trabalho, nesse sentido, né, com a criançada. que legal. Depois eu trabalhei também 2 anos na Escola Internacional do Alphaville, uma escola de alto nível também. E em 90 eu fiz uma brincadeira com a minha mulher: "Vamos brincar de dar aula para o estado?" Já que aprendemos, né, a dar aula, fomos para o estado. E aí foi um sucesso, né, porque professor de experiência e trabalhar no estado. Em 93 prestei o concurso, passei em quinto lugar no estado de São Paulo. Ela passou em primeiro na época da região nossa. Aí eu escolhi o Odair Pacheco. Em 93 mesmo, eu tinha sido candidato em 92 a prefeito, meio por acaso, o nosso candidato tinha sofrido um acidente e me puseram lá como candidato a prefeito. Aí eu fiquei conhecido na cidade, né, e a experiência de ser professor, etc, etc. Aí eu conheci várias pessoas, né, Franco Montoro inclusive, naquela época, ele emprestava o carro dele para a gente, visitar outras cidades, tinha um celular, um Nokia, parecia um tijolo imenso, né, O Franco Motor, acho que pra quem não sabe, era o governador da época, né? era governador na época. E ele falou: "Menino, nós precisamos de gente como você. Olha, que legal. Vamos, fazer alguma coisa para sua cidade?" Ele conseguiu US$ 500.000 na época com a Associação de Bancos do Estado de São Paulo, a Sobesp, e deu 10.000 para cada cidade. 10 cidades, 50.000 para cada cidade, aliás. Cidade do interior, cidade da Grande São Paulo, bairro de São Paulo, como Campo Limpo, cidades da Baixada. E com esse dinheiro a gente tinha que montar um projeto para a cidade. Como eu tinha bom conhecimento com vários professores, eu montei a ONG, né, e fizemos esse trabalho de alfabetização de jovens e adultos. Na época era
a mudança, a grande mudança, né, do interior para a cidade. Agora o interior está vazio e as cidades cheias. Mas na época o pessoal vinha para a cidade, para trabalhar na cidade, não sabia ler e escrever. E a cidade tem letrinha. E letrinha para tudo, né? Para pegar um ônibus, para fazer compra, para ir na farmácia, para tudo tem letra. E o pessoal não conhecia, não sabia, né? Aí eu desenvolvi um projeto de alfabetização, né, de jovens e adultos, junto com o IBEAC. IBEAC é Instituto Brasileiro de Estudo e Apoio à Comunidade. Não existe mais, né? Mas na época era forte. E também criação de Franco Montoro na época. Tinha a sede na Doutor Arnaldo, lá em São Paulo, né? E a gente aprendeu a fazer esse trabalho, e as 10 cidades se reuniam todo mês para desenvolver o trabalho. E Cotia foi um projeto que deu certo. Várias cidades não deram certo, né? O pessoal não conseguiu. Qual que era o início? Alfabetizar 400 pessoas durante um ano e montar uma equipe para os próximos trabalhos. Eu consegui alfabetizar 800 pessoas durante 2 anos com a equipe montada com o mesmo dinheiro. E aí foi o sucesso, né? Sucesso que levou em 2001 a gente ao IBEAC, com a gente ganhar o maior prêmio que tem, né, para alfabetização de jovens e adultos, que é o prêmio Noma da Unesco. Era para ser entregue em Paris, mas na época era complicado, né? Falta de dinheiro, etc. E aí fomos, o pessoal do IBEAC, eu de Cotia, o pessoal do Campo Limpo, o pessoal de Pindamonhangaba, fomos a Brasília, né? O chanceler trouxe o prêmio para ser entregue em Brasília. E nós recebemos lá, foi 2 dias depois da queda dos prédios lá nos Estados Unidos. Nossa, Bertol, então foi Lá foi 13, 11 de setembro, nós recebemos o 11. prêmio 13 de setembro. Imagina como estava Nossa, para viajar de avião. os acontecimentos da sua vida foram precedidos ou no mesmo dia de alguma coisa impactante, né? O Getúlio Ex Vargas, o 11 de exato. setembro. Nossa. E, Bertol, me conta um pouco de tudo que você falou, né? Tem bastante coisa interessante e isso é incrível, né? Quem trabalha na educação sabe o quanto é difícil você educar, né? Você letrar, inclusive, né? Eu nunca trabalhei com ensino para adultos, né? De alfabetização, mas eu imagino que é o desafio assim tanto, né? Qual que você acha, Bertol, que é o maior dos desafios na alfabetização de adultos? A alfabetização de adultos é complicada pelo seguinte: as pessoas não acreditam em si mesmas, né? Não acreditam que um curso vai ajudar. E numa noite eu estava imaginando o que que eu vou fazer para minha turma não faltar. E lembrei de um programa do Silvio Santos: "Vocês querem dinheiro?", aquelas bobagens todas, e sempre fazendo sucesso lá no programa do Silvio Santos, o povo vai atrás. Aí criamos um prêmio para quem viesse, para quem não faltasse, né? Quem não tivesse mais que 2 faltas ganhava um número para um sorteio de uma bicicleta, para um sorteio de alguma coisa. Então, para ganhar esse número, o pessoal não faltava. É, E com isso a gente conseguiu fazer o trabalho bem feito, porque tinha a presença dos alunos. A gente preparava as aulas toda semana, dávamos aula 4 noites por semana. E a quinta noite, que era sexta-feira, a gente se reunia, os professores, coordenadores pedagógicos, inclusive a sua mãe foi coordenadora pedagógica durante vários anos. Aproveitei os conhecimentos que ela tinha do Rio Branco.
ela foi coordenadora lá, você sabe muito bem. Eh, e aí trouxemos uma valorização para esse pessoal. Só que em Cotia e região, nós chegamos a ter 56 salas de aula. Onde eram as salas? Salão de igreja, eh, sociedade amigo de bairro, onde se montava 15 a 25 alunos, né, um espaçozinho para isso, montava uma sala de aula, né. E o pessoal, para concorrer a prêmio, eles sempre se organizavam e ficavam presentes, né. E aí conseguimos fazer um bom trabalho, né, porque os alunos estavam presentes. Não estavam presentes para aprender, mas estavam presentes para ganhar o prêmio. Uhum. E com isso Mas acabava, aprenderam acabava aprendendo, né? Porque não tem como, aprendendo né? também. E o nosso trabalho era só 2 horas, porque adulto não tem uma parte do corpo que chama bunda, né, para sentar. Adulto não aguenta ficar Ah, eu sei bem sentado como é aqui. muito tempo. Então, 2 horas, mais 2 horas trabalhadas, né, 2 horas bem trabalhadas. Aí não os nossos professores ganhavam, né, uma ajuda de custos, eles não eram empregados, né, porque dava 8 horas por semana, né, 4 dias, 8 horas por semana. E aí eles topavam, e os professores cresceram muito, muito, porque eles tiveram coordenadores pedagógicos do nível da sua mãe, no nível do André, lá de Vargem Grande, no nível do César, que hoje é um grande professor universitário, diretor de escola. Nós tivemos e aí os professores ganharam muito bem. Por quê? Porque eles aprenderam a dar aula. Depois eles participaram de concursos e, nesse tempo, nós temos mais de 300 professores que passaram pelo nosso projeto e estão nas escolas públicas. E onde eles me veem, agradecem, porque conseguiram aprender, se tornar livres para poder ensinar, passar em concurso, essas coisas todas. Ainda hoje eu recebo mensagem, especialmente no aniversário, lembrança dessa turma de professores. Então foi um projeto que deu certo para os professores e para os alunos. 22.000 terminaram a quarta série, Uhum. fora os que se perderam pelo caminho, mas aprenderam alguma coisa. Então nós tivemos muita gente, né, Isso só nesse dos projeto. adultos, né? Isso só Jovens e adultos. contando os jovens e adultos. É, A geração. pessoas analfabetas, Certo, né. certo. Ah, sim. Não, eu ia falar a questão aí, porque teve o jovem aprendiz também que veio Ah, depois, não, né? aí é um outro É um outro projeto, projeto, é. Legal, a é gente outro também vai falar projeto. dele. Ô, Bertual, me conta um pouquinho também. Eu acabei falando da parte do trabalho, mas eu queria voltar um pouquinho antes e tirar uma pergunta, né? Como que era você estudar no colégio dos jesuítas, né? Como é que era você estar ali como é que era o dia a dia, né? É parecido com uma escola ou você tinha outras obrigações além do estudo? Era período integral? Eu não conheço, então eu tenho essa dúvida de como que Aham. funcionava. O ensino médio eu fiz no estado, Aham. né, em Pirassununga. Prédio maravilhoso, escada de mármore, um prédio que não era para estar em Pirassununga, maravilhoso. E a educação também, porque Pirassununga tem a aeronáutica, tinha o exército, tinha o seminário, então tinha muita gente de fora que ia estudar lá. E os professores do estado deram conta de dar o recado, né. Com os jesuítas eu fiz a faculdade de filosofia, né. Na faculdade de filosofia era período, eh, eram 6 horas de aula, 6 horas, tinha que ficar na faculdade estudando, né. E depois pegava uma carona ou pegava o ônibus e voltava para Valinhos, e ia dormir em Valinhos, né. E lá a gente tinha uma casa dos padres,
que a gente morava, estudando. Lá tinha a missa à noite, tinha a janta, né, eu era um dos cozinheiros lá, porque eu não tinha dinheiro para pagar, aí eu fazia o trabalho, Uhum. fazia as compras, né, fazia as refeições lá com eles, no fim de semana também. E você foi pegando experiência na cozinha lá ou você já tinha de casa virtual? Eu fui pegando lá, né, Aham. fui aprender lá. Mas eu fazia boas comidas até, vinha visitas, dos padres lá da França, vinha visita de outros lugares do mundo, da Holanda, e gostavam da comida, elogiavam até. Opa. Era coisa simples, mas bem feita. Quando na mesa não tem ninguém conversando e tá comendo, é sinal que a comida tá boa, né? Não, e se conversava muito também, Uhum. né. Tinha um padre que morava lá com a gente, o padre Leopoldo, ele era professor da PUC de Campinas, né. Então o dia a dia era muito interessante, muito trabalho, né. E tivemos vários que ficaram padres, outros saíram. Tem um que é artista, pintor, Jerzy Macari, ele era da minha turma, ele queria ser artista e padre. Aí o padre falou que não podia, ou era padre ou era artista. Aí ele teve que sair. Nossa, o padre Fábio de Mello, então, hoje, né? Porque ele é padre e artista, né? Hoje em É, dia. o o Jerzy Macari é um grande pintor, tem obras na Itália, tem obras na França, em vários lugares do mundo. Que legal. Tem uma obra muito importante em Aparecida, no Santuário de Aparecida, Ah, eu tive lá. né. Foram 7 artistas foram escolhidos do Brasil nos 300 anos de Aparecida, Ah, tá. da do Encontro da Imagem, e ele foi um dos artistas Olha que legal. escolhidos no Brasil para Maurício de Souza, né, fez uma obra e ele fez outra, eu não lembro os outros artistas, mas é de alto nível. Aí, continuando, Uhum. né, eu sempre me preocupei com jovem, né, jovem bem educado, jovem que tem um projeto de vida, jovem que quer descobrir alguma Uhum. coisa, vai dar certo, né. E aí eu saí, eu sentia que Jesus me chamava para trabalhar com jovens, né. Por isso eu saí, não me arrependo, né, não tive um filho só e o resto da vida eu dediquei a ao pessoal, né, à juventude e os adultos também. Mas eu fiquei 47 anos dando aula de filosofia, de ensino religioso e filosofia, né. Tive mais de 40.000 alunos aí na vida. Trabalhei, como eu te disse, nos melhores colégios, de São Paulo, Colégio São Luís, Colégio Pio XII, Colégio Rio Branco, Escola Internacional do Alphaville, sempre como convidado. Eu sou um dos primeiros professores, se não o primeiro, a dar aula de filosofia depois da repressão. Era complicado, né. E Tinha que ir virtual. no É. DOI-CODE tirar antecedentes sociopolíticos. Aham. Cada 6 meses, era uma carteirinha amarela, né, e tinha que explicar lá para eles onde você tinha ido, por que tinha ido, o que foi fazer. Nessa época é que surgiu a história do preencher um documento para onde você viaja de ônibus. Documento com dizendo de onde vai, para onde vai, Uhum. e eles sabiam tudo, né. Por que você foi a Porto Alegre tal dia se reunir com tais pessoas? Aham. Por que você foi a Belo Horizonte tal dia? E tinha que explicar, né. Entendi. Isso tinha alguma coisa a ver, porque isso que eu ia te perguntar. Por você ter sido, e ser, né, professor de filosofia, numa época do Brasil que passava pela ditadura.
alguma situação, você enfrentava algum problema? Ou, por exemplo, a minha mãe falava que quando ela estudava, né, porque minha mãe é contemporânea sua, né? Ela é de 54, mas quando ela estudava na faculdade, ela não tinha noção, tanta noção do que se tem hoje, óbvio, do que era naquele período a ditadura, né? Ela só vivia aquilo porque ela era aquilo que tinha, ela já nasceu e já cresceu na ditadura, então era aquilo que tinha, né? Então, assim, qual que era a noção naquela época sua sobre aquele período? Você sabia que era um período de que se chamava ditadura, que era uma imposição, e se você, na época, estudando e lecionando, enfrentou algum tipo de problema com isso ou não? Eu, particularmente, não tive problema, né? Eu sempre fui meio reservado, mas eu tive colega que apanhou muito. Colega de turma enfiavam agulha embaixo das unhas, Ah, enfiavam palito embaixo das unhas, picavam a pessoa. Teve colega que foi deixado do lado do Museu do Ipiranga, 2 horas da madrugada, pelado, sem dinheiro, sem nada, né? E morava em São Miguel Paulista, né? Gente que foi torturado. Eu tive amigos torturados, nossa, um grande amigo foi diretor do Banespa, a minha esposa deu aula para ele, e ele ficou amigo nosso, frequentava a nossa casa. Ele foi torturadíssimo, né? Dá choque nos genitais, nossa senhora. é, ficar sentado 48 horas no cimento gelado, sem roupa, é, tortura terrível, terrível, né? Mas eu, pessoalmente, nunca passei por isso. Passei muito medo. Uhum. Eu estive, por exemplo, na celebração do 7º dia da morte do Herzog, Vladimir Herzog, na catedral, tudo filmado, né? Polícia para todo lado, eh, tirando foto da gente. Eu estava no segundo banco lá na catedral, eh, passei medo esse dia, porque perguntando: "O que que você veio fazer aqui? Por que que você está interessado nisso?". Porque eu gosto da vida, porque Aham. eu não concordo. Você não tem que concordar nada, É, você tem que você não. obedecer. É. Então, esses medos eu passei, mas o resto, Uhum. a minha carteirinha sempre foi aprovada. Fui chamado de comunista, porque eu dava aula e eu disse que todas as profissões são para os outros. Nenhuma profissão é para si. O dentista não vai ser dentista para si, né? O professor não é professor para si. O médico vai curar os outros, não a si mesmo, Isso mesmo. né? O advogado, etc. Não, isso é coisa de comunista, né? E aí, reunião com pais, ter que explicar o que que eu estava ensinando. Nossa, Berton, olha, eu vou falar, eu acho que. Acho não, né? Eu não tenho que achar nada. Mas nessa época, você ser professor de filosofia e você ter, às vezes, um posicionamento seu pessoal e você não também. E você ter que sempre se explicar com medo. Às vezes você se explica, explica certo, mas do mesmo jeito você é torturado, você é. Eu não sei se eu teria. Eu não sei se eu conseguiria. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não, porque eram outros tempos e acho que as pessoas hoje que não viveram isso, elas não têm Não noção do tem que noção. é zero, porque eu não, eu de estudar me sinto mal e me sinto e tenho medo, né? Parece que você fala, eu tenho medo de que venha aqui na minha porta bater e falar, ó, você tá falando, o que você tá relembrando aí, né? Então, eu tenho, é incrível assim, no sentido ruim, né? É deplorável, na verdade. É, o medo é que faz as pessoas serem estáticas, paralisadas, né? Mas o medo é uma coisa que não aconteceu ainda, né? Uhum. É. Mas é um grande poder, né? Um grande poder.
as companhias de seguro vivem a partir do medo das pessoas, né? E ganham muito dinheiro com o medo das pessoas, A né? minha mãe, ela conta dessa época, ela estudava era na, era na PUC, No talvez? Sion, Não, não, isso na faculdade já. E na faculdade ela estudava com o Cortella, o Mário Sérgio Cortella, ela estudou junto, não sei se ela já te contou isso. E na mesma turma, não na mesma turma dela, mas no mesmo período que ela estudava, que era de noite, a Dilma estudava lá também, a Dilma Rousseff. E a minha mãe lembra que a Dilma, ela subia, né? Ela fazia, improvisava uns palanques ali e começava a falar: gente, tá errado, isso que a gente vive não é certo. Temos que lutar contra a ditadura. Isso, né? Enfim, não sei se era com essas palavras. E as pessoas, elas se agrupavam para ouvir a Dilma falar nessa época. E minha mãe era uma delas que queria ouvir, queria, porque ela achava interessante, era a pessoa que estava falando, era inteligente, né? Sabia chamar as pessoas. E minha mãe quis também, de algum certo modo, estar ali para ouvir. E ela comentou com o meu avô, né, um dia, isso, e meu avô falou: filha, não vai. Fica na sua, não se mete com isso, porque você não sabe o que pode acontecer, né? Ela, por mais talvez certa que ela esteja, ou errada, enfim, não vem ao caso. Mas você não se mete que você não sabe o que pode acontecer. Então minha mãe se afastou e né, não chegou a participar ou falar com ela em algum momento. Pois dito e feito, né? Passaram-se algum tempo, foi sumindo um, sumindo o outro, até que ela também sumiu, né? Foi torturada, foi, enfim, passar por tudo isso que você comentou. Então é engraçado, e depois voltou ao Brasil, né? E depois com um outro cargo, né? Depois virou ministra, presidente. Então é engraçado, não, mas é curioso como a história da gente, né, e de vocês, dessa geração anterior, se mistura com a de outras pessoas, né, que viveram isso, exato, exatamente. né? E Bertual, Bom, aí, bom, pode falar, depois eu tenho outras perguntas, mas pode aí falar. eu vim dar aula. E a, no começo era super difícil, porque não tinha nenhum material, né, para a gente se orientar para poder dar as aulas. Tinha alguns livros antigos, tinha que traduzir, né, para poder preparar as aulas. E eu não queria dar aula de história da filosofia, eu queria fazer as pessoas pensarem, né? Então eu criava problemas para as pessoas pensarem. Sempre procurei fazer isso, criar problemas e fazer as pessoas pensarem. E aí os meus cursos sempre fizeram sucesso, né? Tinha época que eu trabalhava em 4 colégios. Eles faziam horário para me ter no colégio, né? E eu conseguia dar 70, 80, até 86 aulas por semana, Nossa senhora. que era coisa rara ser professor de filosofia, né? Como eu trabalhava em colégio grande, colégio bom, aí eu fiquei conhecido, né? Fiquei e deu certo, né? E no estado, eu fui brincar de dar aula e deu certo também, né? Os alunos. No estado, em Cotia, você deu aula em quais escolas? No Odair? Odair Pacheco, Só no Odair mesmo? Foi o... 32 anos fiquei no Odair Pacheco, onde eu encontro aluno no Nossa, o que trabalho. deve ter de aluno seu, né, Bertual? É, Né? esses dias nós fomos em dia 11 de novembro do ano passado. Eu fui convidado para participar de uma festa de 40 anos de formatura da turma de 83 e do Pio 12, o pessoal que se formou em 83. Foi muito interessante. Empresários, advogados, juízes, eh, gente de sucesso. Tem de E tudo. vários vieram falar: vocês deram para a gente uma coisa que a gente não encontra em outro lugar. Vocês deram caráter. Informação a gente encontra, informação a gente pega em qualquer lugar,
mas a formação, vocês deram formação para a gente. Lembro das aulas lá sentado nas almofadas, na salinha, professor Bertual, lá no Pio XII, onde a gente discutia sobre a vida, onde a gente estudava o caráter da gente. Foi muito interessante esse reencontro. Tinha mais de 50 adultos que foram alunos na época. Você acha que falta isso hoje, Virtual? A gente tem informação na internet para tudo quanto é canto. Mas moldar o caráter de um cidadão é uma coisa que ela não depende única e exclusivamente do cidadão. Ele tem que ser do meio que ele vive. E o meio que ele vive maior, quando jovem, é a escola. Então por exemplo, hoje, né, falando da educação atualmente e das escolas, eu não sei se eu consigo ver muito disso. A formação de um caráter, essa coisa de sentar, conversar, né, ter um momento fora informação, mas sim de formação de caráter. Você acha que falta isso? E se você acha que isso é papel também da escola? Com certeza, porque a família está ocupada em ganhar dinheiro, em trazer comida para casa, em pagar o aluguel, é, e ter outros luxos, outras necessidades. A educação ficou uma coisa da escola. Deveria ser da família, mas a família está trabalhando. Então a escola teve que é, trabalhar também com o caráter, também com a educação, né? Então, os princípios básicos da convivência, né? Não mentir, ser verdadeiro, né? É, todas as histórias aí que moldam um caráter, né? Uhum. Acho que E, principalmente o respeito ao próximo, né? Acho que hoje em dia o mundo que falta em geral, é o respeito à opinião, ao próximo, à vida do próximo, né? Eu com acho que isso tá certeza, em falta. com certeza, né? Respeito é uma coisa raríssima hoje, né? Eu nunca xinguei aluno, né? Eu falo, você não quer que eu xingue você. Eu não vou xingar. Eu vou pedir para você bater palmas. Por quê, professor? Para ver se você acerta uma mão na outra. Certo. É, Você quer que eu peça para você bater palmas? Não, professor, não precisa. Então, o respeito começa por aí, né? Vamos para uma aula inteligente? Vamos, professor. Então, cria um ambiente aí para a gente trabalhar legal. E assim é que as coisas foram acontecendo. não, isso é Hoje, como eu incrível. disse, aonde eu vou, né, tem gente que vem agradecer. Vou no mercado, vou num escritório, vou num shopping. Professor, o senhor deu aula para mim, né? Senhor, lembro das suas aulas. É incrível, né? Mas foi uma experiência que eu dei para o Estado, numa época que o Estado não tinha nada disso, né? Como eu tive a experiência nos melhores colégios de São Paulo, né, eu pude levar isso para o Estado. Eu sou dos primeiros professores que teve notebook, teve data show para dar as aulas, né? Naquele tempo, 25 anos atrás, 30 anos atrás, levar um notebook para a sala de aula Nossa, é é. uma coisa muito diferente, né? É Mas os praticamente colégios já tinham isso. a minha idade. Eu vou fazer 29 esse ano. Então, eu imagino, né, na época que eu nasci, você ter, né, um laptop não era uma coisa comum. Ninguém tinha um laptop. Computador já era mais comum, mas um laptop, né, É, era coisa de doido, né? No Rio Branco, eu lembro que só as escolas mais, realmente, que eram mais conceituadas e mais, que tinham maior poder financeiro, tinham computadores, né? A tecnologia era mais avançada. Eu lembro que eu, por ter estudado lá no Rio Branco,
com 5, 6 anos de idade, eu lembro que a gente aprendia a mexer no computador já. A ligar, desligar, a abrir um arquivo, né? Eu lembro muito bem disso por a gente fazer, né? A professora, na época, eu não sei se você chegou a conhecer ela, a Vanete, da informática do Rio Sim, Branco. claro. Inclusive, saudades, Vanete, tenho que te convidar para o podcast. A Vanete, eu lembro que ela me ensinou coisas assim, de mexer no Word, ali no. E eu tinha 6, 7 anos de idade. Né? Então era uma coisa que eu falo, nossa, né? Tem coisa que eu uso hoje, fala, quem te ensinou? A Vanete. Eu sei formatar um Certo. negócio com 7 anos de idade. Era uma coisa doida demais, mas muito bom. Ô Bertual, e me conta agora um pouco. Agora eu quero saber da sua. Quando você conheceu a minha mãe, né, a Dona Maria do Rosário, que está com certeza vai ouvir este podcast, está ouvindo atentamente, pois minha mãe ela disse uma coisa para mim que quando eu contei que iria fazer entrevista com você, ela falou para mim com essas palavras, né? O Bertual é uma pessoa que mora no meu coração por vários motivos, né? Mas um deles é porque ele foi uma pessoa que estendeu a mão para mim, né? Quando ela saiu do Colégio Rio Branco, né? Ela ficou lá de 87 a 2007, né? Foi o tempo que minha mãe ficou lá. Foram 20 anos no Colégio Rio Branco. E quando ela saiu do Colégio Rio Branco, que ela se aposentou, né? E na verdade tiraram ela, saíram com ela, né? Quem estendeu a mão foi você. Conta, Bertual, se você tem memórias de quando você conheceu minha mãe, a primeira vez que você conheceu. Conta a história de vocês dois juntos. Muito interessante, eu fico emocionado falar disso. Porque ela saiu do Rio Branco e não tinha outra coisa para fazer, né? Ela não trabalhava em vários lugares, com vários projetos, então ficou difícil, ela ficou sem chão. E ela veio conversar comigo, que tinha trabalhado. Tinha outros professores do Rio Branco lá, Orlando, por exemplo, que trabalhava lá, O Orlando, verdade. em Da memória, né? Fátima, né? Da Fátima, né? O Orlando era professor de Química, química, isso. É. Eu tive aula com a esposa dele, a Fátima. a A Fátima, Fátima era professora de história, se não me engano, história, foi minha professora no Rio história. Branco. É. Isso. O Orlando trabalhava lá com a gente, e aí pessoal de nível, né, colégio grande, sempre me interessou, né. E eu falei: "Vem trabalhar comigo aqui, vamos aproveitar a sua capacidade de coordenadora pedagógica, como você foi no Rio Branco, e vem me ajudar no projeto de alfabetização, e vai dar certo". E ela topou e veio com tudo, né. Aí foi muito interessante, porque além de ficarmos amigos, falávamos a mesma linguagem, né, a linguagem do Rio Branco, né, trazida para Cotia, para a população mais carente, o conhecimento, as experiências. E ela gostou do projeto, porque é um projeto premiado pela Unesco, pela ONU, foi muito interessante, né, ela vir. E a nossa amizade continuou. O seu pai, a gente brincava de trocar cartão, né, porque dava o cartão dele para alguém, dizia que era virtual, ou do olho verde, coisa e tal, né. É Aí verdade. sempre fomos amigos, né. E foi uma experiência humana muito, muito forte, né. E trazendo a Maria do Rosário para a equipe, né, já tinha a Marisa, César e ela, né, tínhamos gente de alto nível lá na coordenação dos projetos de alfabetização e depois do projeto do Jovem Aprendiz, né. É. E você conheceu ela no Rio Branco, né? A gente teve algumas reuniões juntos, Aham. mas ela trabalhava mais no ensino fundamental 1, Uhum. e eu trabalhava mais no ensino médio. Entendi.
só mais dia de festa, Uhum. dia do professor. Mas quando ela falou que era do Rio Branco, eu me lembrei, lógico, Aham. eu falei: "Vamos aproveitar esse conhecimento dessa Que legal. pessoa, vamos trazer aqui para a ONG". E aí ela ficou emocionada, porque não esperava, eh, que eu fosse aceitar, né. É claro, eu não podia jogar fora um Uhum. conhecimento que ela tem, É, uma experiência humana que ela é, pessoa, não podia. Trouxe foi uma riqueza para a ONG é. e para mim também, né, como pessoa. A minha mãe fala pra mim que ela, na época que ela, porque ela me teve com 41 anos, né? Então ela já me teve com uma idade mais avançada. E ela, nessa época, quando ela estava no Rio Branco, assim, ela já estava, foi em 95, então ela já estava, né, crescendo bastante no Rio Branco, e justamente nessa época ela teve muita oportunidade de fazer muito curso para virar, né, coordenadora, diretora, para crescer no Rio Branco, e hoje está aposentada com um salário, assim, 3, 4 vezes mais, né? Só que ela optou por não, ela optou por cuidar de mim. Ela optou por ficar em casa e cuidar de mim. Então, eu agradeço a minha mãe hoje porque tudo da minha educação que eu tive na questão dessa de caráter, né? E também de educação mesmo da escola, a minha mãe. Então eu estudava de manhã no Rio Branco, à tarde eu chegava em casa, minha mãe, não, vamos, né, fazer a lição de casa. Ela me ensinava a ler, escrever, tudo que ela, né? Então muita coisa minha hoje foi por conta dela, né? Ela abdicou da carreira, né, de crescer para cuidar de mim. Então foi uma coisa que eu agradeço muito, porque hoje eu tenho muito dela, né? Então eu falo, eu tenho, Bertual, eu sou um cara de muita sorte, porque o ambiente que eu cresci foi no Colégio Rio Branco, com pessoas maravilhosas, professores ótimos, né? Posso citar aqui a Margarete, né? A Elis, a Cláudia, a Ana Paula, que foram minhas professoras do fundamental, né? A minha mãe em casa, né? Eu tenho minhas primas, a minha prima Tuti, que é professora também, que me ensinava nas férias, a gente brincava, então ela sempre brincava comigo ensinando alguma coisa. Sempre tinha algum Uhum. ensinamento, né? É, depois, quando fui crescer, né, a primeira pessoa que me ofereceu uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de trabalhar para ensinar, foi o senhor, José Bertual. Então eu cresci Filho da Maria do filho Rosário, da. não podia. Então, assim, eu sou uma pessoa de muita sorte porque eu cresci e tive a minha primeira oportunidade com o senhor na ONG, né, com os jovens. Então, assim, eu tive muito, que eu falo hoje, o background. Eu tive Aham. muita coisa acontecendo para mim, né? Então, eu sou uma pessoa de muita sorte, mas que também acho que soube aproveitar as oportunidades. E agora eu quero que você me conte, Bertual, é, duas coisas. Aí você pode escolher a ordem que você quer falar delas. Do projeto do jovem aprendiz. E por que que você decidiu escolher eu para ajudar? Por que que você decidiu me dar uma oportunidade, sendo que eu não tinha, eu Não zero, tinha não tinha experiência, experiência, eu tinha mas 16 você tinha anos. formação, né. Eu E tinha a 16 anos na experiência, época. É. você aprende rapidamente. É o que a gente fazia no jovem aprendiz, era preparar o jovem para ele chegar na empresa, né. E o que ele ia fazer na empresa, a empresa ensinava numa semana. Como a gente tinha reunião de professores, a gente ensinava o que precisava fazer, e cada um contava a sua experiência, e você era um jovem bem falante, bonitão, atraente para a meninada, falava alto, eh, se impunha, né. E eu falei: "Eu não vou jogar fora esses talentos, né, eu vou aproveitar desses talentos". E lógico que a Maria do Rosário ajudava a preparar as aulas, né. E aí dava certo, não tinha possibilidade de erro, né. E por isso que eu peguei você, lógico, né. Uma pessoa do seu nível, depois você foi fazer intercâmbio, eh, morar fora do país, experimentar coisas diferentes,
sempre dá certo. Uma pessoa assim sempre dá certo. Então, e o que que a gente fazia com os jovens, né? Ensinava eles, eu ia falar um palavrão aqui, mas não pode. Ensinava eles a ser gente, né? A bater na porta do diretor antes de entrar, né? Com licença, por favor. Expressão de olhar, né? Tinha teatro, tinha comunicação, tinha linguagem, tinha português, que é sua mãe, tinha dança, tinha trabalhar o corpo, trabalhar a expressão, trabalhar o conhecimento e fazer o jovem passar na entrevista. O que ele ia fazer lá na empresa, a empresa ensina numa semana. Não dá para a gente preparar jovem para todas as empresas. Nem o Senai, com toda a estrutura, consegue isso. Né? Ele prepara jovens profissionais. O que ele vai fazer na empresa, a empresa é que vai pedir, vai ensinar. Né? E foi isso com você. Né? Eu vi que tinha talento, tinha qualidade, e tinha família. É claro que eu ia aproveitar. Né? E deu certo, né? Deu certo. Ah, nunca precisei chamar atenção, né? Por quê? Porque estava dando certo. Eu agradeço, assim, Virtual, do fundo do coração mesmo, porque depois não, né? Inclusive, eu na ONG, né? Eu fiquei de 2012. Foram, na verdade, foi 2012 até 2014. 2015, na verdade, eu fiquei, né? 2012, aí eu fiz o intercâmbio, 2012 para 2013, voltei para a ONG em 2000 e fiquei em 2013, depois que eu voltei dos Estados Unidos. 2014 eu comecei a dar aula na Wizard, né? E depois 2015 que eu continuei, mas eu ainda continuei na ONG fazendo alguns outros horários. Até o momento que eles me chamaram para que eu saí da Wizard e fui para trabalhar na Obertur, que hoje chama Idemia, que é a multinacional que faz cartão de banco, tudo lá em Cotia mesmo. Então foi todo esse período meu, né, na ONG, para mim moldou muito quem eu sou hoje, também pelo fato de ser o primeiro realmente contato meu na sala de aula. Inclusive, eu tenho um amigo meu, Bertual, o Castro, né, que ele é o meu melhor amigo, né? Ele falou para mim ontem, para mim, eu dou aula para ele até hoje, de inglês, né? E ele falou para mim ontem, ele falou assim, da borboleta, que borboleta em inglês é butterfly, e butter é manteiga e fly é voar. Aí ele tava falando, eu tava lembrando que uma vez eu chamei ele para participar da aula, para assistir uma vez com os jovens. E ele foi, eu tinha 17, nós dois tínhamos 17 anos, a gente saiu da escola e foi junto. E ele falou que ele lembra até hoje que eu falei, gente, por que que a borboleta é manteiga voadora, butterfly? Sendo que, né? Aí ele falou que até hoje ele lembra disso. E foi na ONG, ele falou, ele falou, na ONG, eu lembro até hoje, na ONG do seu chefe, do Bertual. Então, olha como marca algumas coisas, né? Eu tenho. E pra Exato. mim marca muito. Pra mim, toda vez que eu passo lá em frente, quando eu tô em Cotia, eu lembro e. Nossa, quantas coisas boas que eu passei lá. E Muito bom. conta pra gente, Bertual, como surgiu o projeto do Jovem Aprendiz? Então, quando foi diminuindo a verba para alfabetização, porque a porcentagem de analfabetos já era bem menor, quando a gente começou era em torno de 22 a 25% da população era analfabeta. Quando a gente estava terminando o projeto, quando conseguimos parar o projeto, era em torno de 4 a 5%. Vargem Grande, por exemplo, Vargem Grande é um município aqui do lado de Cotia, a gente pegou, tinha 23% da população. E Vargem Grande, nem 20 anos depois, estava com 4% da população analfabeta, de jovens e adultos.
apenas 4%. Ela se tornou o município da Grande São Paulo, dos 40 municípios, como o município com menor índice de analfabetismo. Então, aí as verbas já foram diminuindo para alfabetização. E também os alunos, né? Tinha muito menos gente, e os que tiveram oportunidade, que quiseram aprender, aprenderam, né? E depois ficaram as salas um pouco vazias. Aí eu fiquei pensando que tipo de projeto que eu vou abrir, né, para poder continuar com a ONG. E o projeto que era feito no Rio Branco, mas tinha muita dificuldade, tem que passar por teste, tem que ter não sei o que, não sei o que lá, para poder entrar no CEPRO, no Rio Branco. Aí eu aprendi que eu podia fazer um projeto semelhante, né, com menos dificuldade para o aluno vir e aprender. E criei esse projeto, consegui alguns financiamentos e deram certo, né. Eu mostrei para a sociedade de Cotia, né, o Conselho Municipal de Assistência Social, que eu queria desenvolver esse projeto. Eles acharam muito interessantes, né. E aí, através da assistência social, a gente conseguiu um financiamento muito difícil, prestação de contas, difícil, mas conseguimos, preparar mais de 800 jovens para o primeiro emprego, gente que terminou, que recebeu o certificado, fora os que se perderam no caminho, né, fora os que saíram para trabalhar antes, né, fora os que não terminaram. Mas em 360 horas que a gente dava, durante um ano, preparava o jovem, fazia diferença na hora da entrevista, né, fazia muita diferença. E, o pessoal das empresas, que a gente ficava conhecendo através do Rotary, através das igrejas, através de conversas políticas, a gente sempre encontrava entrevistador, né, de empresa, e vinha dizer: "O pessoal que veio lá de você, sabe falar, sabe o que quer, sabe se posicionar", né. Então, isso ficou importante para a cidade. No Na pandemia é que quebrou as pernas, né. Uhum. A gente tinha uma verba e diminuíram para um terço, nem um terço da verba, né, que a gente recebia para tocar o projeto, quando tivemos que fazer, online. Eu tinha que pagar os professores do mesmo jeito, e aí me quebrou as pernas, né. Uhum. Hoje eu estou pagando dívida ainda daquela época, né, que eu tive que fazer. O prédio que eu construí lá é meu, né. Uhum. Eu fiz financiamento, eu tinha uma reserva, eu tinha um Jeep 54, que era uma relíquia, né, e eu vendi como relíquia. Tinha umas ações naquela época da Petrobras, da Vale. Eu fui eu tinha o terreno quando eu saí do Rio Branco, eu comprei aquele terreno com o fundo de garantia, e aí eu construí aquele prédio, né, e estou pagando ainda hoje, umas prestações de banco, para ter construído o prédio. Então o prédio ficou meu. Uhum. Agora eu alugo, né, e consigo pagar as coisas do passado. E o prédio tem um valor grande hoje, né, para mim. É. Está aí na entrada da cidade, do lado do teatro, do É lado muito do bem hospital. localizado ali, né? Para quem conhece Cotia e não sabe onde é logo na entrada de Cotia da Raposo, né? Fica ali do lado do recinto de eventos onde tem os rodeios, né? Ele fica ali, bem ali do lado, né? Da Próximo à Raposo. rodoviária, É, próxima. é muito. Pro jovem era muito bom por ser ali, né? Porque era do O lado da jovem rodoviária, era, a né? Do localização lado da era rodoviária, perfeita. né? Você lembra que tinha, inclusive, a Lilith, era uma aluna sua, que ela vinha do Carmessias, né? Lá de Calcaia,
ela vinha, ela com a prima dela, a Tiele, faziam esse percurso, mas era ali do lado, né? Então, é muito bom. A localização ali é ótima, perfeita. sim, Bom, para tudo ali, né? Se quem quiser qualquer investimento ali, a localização é ótima. sim. E aí eu tive que parar porque me quebrou, né? 3 anos ganhando um terço do que ganhava e os gastos eram os mesmos. Então dava uma diferença de quase 10.000 por mês e eu não tive fôlego para aguentar mais do que 2 anos gastando A isso, né? pandemia realmente, entre tantas coisas, né, ruins que ela trouxe, trouxe isso para muitos empresários também. E hoje, Bertol, como é que tá a sua vida? O que que você faz? Como é que é o seu dia a dia? Então, eu me aposentei depois de 47 anos dando aula, me aposentei pela segunda vez. Eu já tinha uma aposentadoria dos colégios particulares, lá, uma mini aposentadoria, né? Porque as leis foram mudando. Eu lembro que eu pagava sobre 20 salários quando eu comecei a trabalhar. Depois veio o Fernando Henrique, baixou para 10. Quando me aposentei, disseram que iam me devolver todo o dinheiro que eu tinha pago em 25 anos e 3 meses. Uhum. Eu tinha direito a viver mais essa quantia, a probabilidade de vida, né? E aí o meu salário ficou pequeno, ficou 2 salários. Dos 10 que eu pagava, eu Nossa. recebo 2 hoje, 2 e pouquinho do Estado, do, do INSS. Aham. E aí o Estado também, 32 anos que eu fiquei, me aposentei, estou recebendo aí, Uhum. dá para viver, né? E a ONG eu parei, tá? Aluguei o prédio. Com o falecimento da Anitta, nós ficamos 40 anos casados, né? E de repente, em novembro, apareceu uma doença, em março ela faleceu, câncer no intestino, né? Com todo recurso, com todo tratamento, não conseguimos salvar e ela também aceitou a morte e foi. E aí me quebrou de novo, né? Isso foi em 2017, vai fazer 7 anos agora, em março. Aí eu continuei trabalhando enquanto podia, e agora já passei dos 70 anos, faz tempo, eu estou parando, conhecendo um pouco mais a vida, cuidando mais da saúde, viajando, que eu sempre gostei de viajar, né? Estou aproveitando para viajar um pouco mais, né? Mas ainda, enquanto eu tenho dívidas, eu sou meio limitado nas viagens. Mas eu estou em casa, indo para São José dos Campos, cada 15 dias ou cada final de semana, onde eu encontrei uma pessoa que dá para a gente conviver, dá para a gente viajar junto, dá para a gente conversar. E ainda não decidimos o que vamos fazer juntos, mas estamos viajando por enquanto, estamos sendo companhia um para o outro, né? A Alice Uhum. está uma boa companheira. Mais que merecido, Bertol, mais que merecido. A gente tem que viver mesmo, né? A vida, ela é curta, né? Pelo que eu escuto das pessoas mais velhas falando, né? Que a vida é curta, a vida passa rápido, né? A gente tem que aproveitar as coisas, a gente tem que ter o nosso legado, né? A gente tem que trabalhar, tem que fazer o bem ao próximo, tem que buscar o amor ao próximo, o respeito, e a gente tem que viver, a gente tem que ter os momentos para nós mesmo, né? Você criou o João Marcos, né? O menino bom. Você tem a sua vida hoje para você mesmo, Bertol. Tem que viver mesmo, tem que curtir, tem que conhecer lugares novos, tem que fazer o que te faz bem, né? Acho que a vontade que vai falar assim, pô, o governo tirou o salário de mim, agora também não vou pagar a dívida também, coisa nenhuma.
Quer saber? Vai viver com essa com dívida e vou viajar mesmo e que se lasque. Então, ainda estamos conseguindo viver bem, Porque né. se for para ver, Bertone, na verdade você já pagou tudo isso, né? Do seu, você Sim, já pagou, é que você tá, sim. entendeu? Que o governo tá te sacaneando. Você já pagou isso aí, é que eles não querem te dar o de volta, né? É, Então, mas foi muito bom fazer essa entrevista, recordar a vida aí, né, desde a infância, né. Eu lá na infância, eu tive vários irmãos depois que eu saí de casa, nós somos em 8, 8, os 8 vivos, né, hoje grandes empresários, alguns, né, um dentista lá em Palmas, fazendo sucesso, clínicas imensas, outro aqui em Vinhedo, construtor, imóveis, escritório de advocacia, grande sucesso, outros no sul, também fazendo. Uma irmã fez a Federal de Florianópolis, né, acabou de se aposentar também como professora, qual e que é outros ficaram na a roça, né. origem, Bertual, é nome ou sobrenome, Bertual? Não Bertual, o entendi. Bertual é nome ou é sobrenome? Sobrenome. Qual que é a origem? A nossa família é da Itália, né. Uhum. O Bertuol é da Itália, e do lado da minha mãe somos poloneses, então é uma mistura de italiano com polonês. A minha mãe chamava Angelina Hajduk, Hajduk era polonesa, né. O meu avô veio da Rússia, passou pela Polônia, né, e veio num fundo de navio no final do século XIX, É, não, é, 19. século XVIII, Nossa, final. E a outra família é Bertuol, né, aham. italiano. Tem várias revistas aí mostrando Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, Garibaldi, foram fundadas Uhum. pela família Bertuol. Nossa, Tem prefeito da cidade, Bento Gonçalves, né, Caxias do Sul, aham. aquela região ali. Tem muito Bertuol espalhado por lá. Que legal. E eu vim para Cotia, contei já por quê, né? Sim, Era para ter um sossego. Faz 40 anos que eu moro aqui numa chácara, uma delícia de uma lugar. delícia, eu adoro. Aí, eu fui acho que 2 vezes aí, nossa, eu gosto. É um lugar bem sossegado, né? Por isso, ainda a qualidade de vida, né? É isso mesmo. Ô, Bertual, antes da gente terminar a nossa entrevista, a minha mãe vai ficar brava comigo que eu penso. Vou falar, vou falar. Teve uma vez, não sei se você vai lembrar. Minha mãe, às vezes, ela confunde, ela troca o nome das pessoas, vai falar uma coisa, fala outra, né? Eu não sei se você lembra, acho que teve um final de ano uma vez, a gente brinca até hoje com ela, isso dá risada. Eu com a Vitória, então, nossa, toda vez com ela, né? Teve uma vez no final do ano que você deu uns Tupperwares pra ela, de final de ano. Acho que foi um Tupperware, ou você, ou foi a Regineide, eu não lembro quem que foi, ela foi buscar lá na ONG com a Vitória, esses Tupperwares. Foi um mimo. E aí, quando ela foi te dar tchau, ela falou assim: obrigado, Tupperware. Obrigado, seu Tupperware. Fala assim, obrigado pelo. Acho que não sei se ela falou, obrigado pelo virtual Tupperware. Fala igual o Chaves falar com. É, O seu Madruga falar com o seu Barriga. E nossa, daí ela. Ai meu Deus. Aí ela saiu e minha Vitória falou: mãe do céu. Ela, ai, Vitória, que vergonha. Eu não sei se você. essas coisas. Você chegou a perceber esse dia ou não, Bertual? Você sabia Tem dessa? lugar que eu falo, se você escrever meu nome certo, eu pago a conta. Se não escrever, aí vocês vão financiar a minha conta. Então, diz as letras aí, porque virtual é fácil de falar, mas as pessoas não guardam, né? É um nome meio diferente, né? Mas é sobrenome. É. Porque
Zé, ser Zé é ruim, né? A minha mulher me chamava de José e a minha mãe, né? Uhum, Meus irmãos chamam Joso ou Virtual, uhum. né? Nós somos em 8, é o Joso, Joso. né? Que é José em polonês, né? Que legal. Então, Mas mas essas Tupperware só minha coisas mãe. acontecem. Tupperware só minha mãe que te chamou, né? Mas essa foi fácil ainda. Bestial, Meu Deus. é, Bertolino. Como que é o seu nome mesmo? Nome de remédio, né? A minha avó gostava muito de você, Bertual. Não sei se você chegou a conhecer minha avó, a mãe da minha mãe. Conheci, fui Sim, visitar é. no hospital, Sim, inclusive. sim. Ela gostava muito de você. Ela esquecia, ela falava seu Gumercindo. Falava pra mim. É, Nada a ver com. Mas ela falava. Ela gostava bastante de você, sim, Bertual. Minha avó, eu lembro que ela. Lembrei agora, assim, veio por Deus agora lembrar dela. Que ela falava uhum. assim. Mas que bom, Bertol. Inclusive, lembrei também outra coisa. A gente fez um trabalho uma vez da faculdade, quando eu fazia administração na Estácio, em Carapicuíba. Um trabalho nosso era para apresentar sobre ONGs. Não sei se o senhor lembra disso. A gente foi na. Eu lembro que a gente foi lá, você foi entrevistado também pelos meus colegas de faculdade para Sim, entrevistar. A gente foi, lembro que a gente tirou 10 no trabalho, foi sobre a ONG. Que a gente tinha tudo certo, todas as informações certas. eu lembro que vocês tiraram uma boa nota, né? Naquele Sim, trabalho. sim, foi muito bom, foi excelente. Nossa, foi. Eu lembro. A gente recebeu da escola, da faculdade, foi assim, foi uma notoriedade. Eu lembro que da sala, do curso, foi, inclusive, 2015 foi isso. O Diego, a Paloma, eles, se estiverem assistindo, eles vão lembrar disso com certeza. Legal. Eu fico feliz porque muita gente foi beneficiada com essa ONG, né? Uhum, Muita gente. Gente que vinha das faculdades fazer estágio. Tinha gente lá. Nós aprendemos muito mais no estágio do que na faculdade, porque vocês ensinavam a dar aula, né? Claro, eu tinha uma equipe de professores do nível da sua mãe, né? e muito bem geridas por você. Senão não teria dado certo. Tem que ter alguém para gerir tudo Ah, isso, tem sim, que ter alguém sim. como foi você durante tanto tempo, né? E eu falo com propriedade por ter sido uma dessas pessoas que participou do projeto. Bom, E então, várias pessoas que trabalharam com a gente hoje são coordenadores. A Julice uhum, está dando certo na coordenação da Prefeitura de São Paulo, a Marisa, coordenadora no Estado, o César, diretor de escola, começou lá com a gente, meu afilhado, né? Trabalhou. é, Muitas pessoas, né, deram certo uhum, porque trabalharam lá, viram como se faz o trabalho, né? sim, com certeza. Isso é legado, né? É igual você falou, a gente não trabalha pra gente, a gente trabalha para os outros, né? A gente é professor para os outros, né? Você é Sim. um dentista para os outros. Eu concordo com isso, sim. Concordo mesmo. É muito bom. Bertual, queria te agradecer por esse 1h20 quase de podcast. Você está aqui com a gente, né? Agradecer bastante pela sua disponibilidade. E deixa um recado aí para quem estiver assistindo, seja seus netos, bisnetos, tataranetos, ou pessoas que trabalharam com você. Deixa um recado aí para o pessoal, para geração, para futura geração aí também. O recado é bem simples. Faça o bem, não olhe para quem, né? Se você tem discípulos, os discípulos com certeza gostariam de ter o que você aprendeu. Então, passar o conhecimento. E as pessoas que são inimigas, querem tirar de você o que você tem. Então, sabendo disso, né, tenha mais discípulos
do que pessoas que querem tirar o que você tem. Um grande abraço, muito obrigado, foi uma honra conversar com você. Eu acho que você vai fazer alguns cortes aí, não sei se vai editar, né, precisa, porque a gente foi falando sem preparo, só foi falando sobre a vida do jeito que ela foi. Então, aqueles que vão assistir, o nosso grande abraço e a vida vale a pena de ser vivida. É isso aí, Virtual. Obrigado, então, mais uma vez. E a gente encerra aqui mais um episódio do Fala Falador, o primeiro de 2024, com esta pessoa incrível, o senhor José Bertual. Tchau, Bertual. Grande abraço. E até o próximo episódio, galera.